Essa é a primeira abdução no Brasil. No Brasil, a primeira. No Brasil. Mas tem uma outra. Conta essa história de Campinas pra gente entender. Então, o José Florencio, né? Esse senhor, esse aqui, ó. Vamos pegar ele aqui de novo. Esse senhorzinho aqui, ele, na época, ele estava com 9 anos de idade e estava jogando bola junto com os amigos ali, né? Imagina, 1931 ali, Campinas não tinha nada, né? Não era aquela cidade que nós conhecemos como hoje. Sim. E aí o pessoal jogando bola, né? Os meninos ali jogando bola, de repente vem um disco voador típico, né? Como se fosse pratos sobrepostos assim, com uma espécie de cúpula em cima, com uma luz meia vermelha, e pousa com aqueles pezinhos, trem de aterrissagem, pousa a alguns metros próximo ao campo de futebol, o campinho deles ali. O que aconteceu naquele momento? A garotada saiu correndo, só ficou o José Florencio olhando para aquele negócio meio curioso. E aí desceram, né? Abriu uma portinhola assim, né? E aí desceram alguns seres com uma roupa meio verde. E aí chegaram... Isso é tudo relato dele. Relato dele, relato dele. E aí pegaram pelo braço, tudo assim, ele entendeu que estavam chamando ele para entrar para dentro da nave. E ele pegou e foi. E aí lá dentro da nave ele passou por alguns experimentos. Colocaram um negócio na cabeça dele, né? Tiraram a camisa, né? Foram fazendo algumas atividades assim, aparentemente médicas, né? Alguns exames. E logo depois ele foi levado numa parte da nave para ver, assim, viu uns painéis com algumas luzes, algumas coisas. Isso ele relatou depois pro Cataldo Bove, que era um investigador, músico também bem conhecido lá de Campinas, e que gostava muito do assunto ufologia, que fez o registro de 1931. Só que o que aconteceu? Depois que ele passou por toda essa abdução dentro da nave, os seres baixaram novamente, e aí ele viu que estava próximo da casa dele, só que já era noite. Ele estava jogando bola, era de tarde, estava de dia, e aí já estava de noite. E aí esse objeto projetou um foco de luz assim, aquele cone de luz sólida, né? Sim. Em cima, assim, um pouquinho na frente dele para iluminar o caminho, e ele foi indo até chegar na porta de casa. Quando chegou na porta de casa, aí o objeto simplesmente apagou aquela luz e foi embora pro espaço. Aí ele bateu na porta, entrou, tava o pai e a mãe dele, né, do José Florencio, esperando ele. Menino, onde que você tava? Ele contou a história e tomou uma surra naquela época. Porque os pais, no mínimo, não acreditaram naquela história. Só que o que aconteceu? Aí o menino foi dormir. No dia seguinte ele estava cheio de feridas nas costas. Surgiu uma infecção, alguma coisa diferente. Como a mãe dele trabalhava no hospital, na parte ali de saúde e tal, eles pegaram e levaram o caso, né? Ela levou o menino. No outro dia, logo pela manhã, falou: opa, alguma coisa estranha realmente aconteceu, porque tá essas feridas, né, nas costas do garoto. Aí levou lá pro Dr. Rodão. O Dr. Rodão olhou e falou: não sei o que é não, mas vamos tratar como amarelão. Aí deu lá pílulas do Dr. Ross, deu para ele biotônico Fontoura, né? E aí depois ele foi melhorando, ainda ficou ali trabalhando no hospital, né, durante um tempo e tal. E aí, por isso que o caso dele foi acreditado, né, pela família. Mas num primeiro momento ele tomou uma surra realmente. Essa é a primeira abdução no Brasil. No Brasil, a primeira. No Brasil. Mas tem uma outra. Tá, daquelas crianças que estavam no futebol, nenhuma ficou para ver nada. Todo mundo fugiu. Todo mundo correu. Viu a nave. Só viu a nave, mas não viu os seres, nada. Só o José Florencio. A que é melhor é essa aqui de 69, não? Essa aqui não. Ou é outra? Porque tem uma de 69 e tem uma de 77. Isso, então. Aí você vê que são desenhos feitos por testemunhas em épocas diferentes, em localidades diferentes. O do meio aí, por exemplo, de Pirassununga, que é o caso de Thiago Machado, ele foi investigado pela Força Aérea Brasileira. E é um caso em que o objeto chegou a pousar, deixou marcas
né? E a Força Aérea ficou um tempo ainda conversando com o Thiago Machado, né? Porque o caso dele era muito atípico, porque num determinado momento os seres jogaram um raio na perna dele e ele ficou paralisado. E aí várias pessoas foram lá, ainda viram a nave, depois levantando o voo, estava na ISIP ali, e depois outras pessoas disseram que ela acabou pousando numa outra fazenda, né? Tem os relatos, a Força Aérea, no caso, foi lá investigar tudo isso, tem relatórios que foram feitos Ele pela não foi Força abduzido, Aérea. ele não foi abduzido. Não, esse não. Esse aqui é o de 69, é isso? O de 69 não foi abduzido. Tá. Agora, os de 77, alguns casos, nós acreditamos que houve abdução. Porque assim, vem a nave, geralmente vem um ser com uma espécie de lanterna, de luz. Sim. Eles apontam na testemunha, a testemunha meio que paralisa. E algumas são marcadas, né, é tirado algum tipo de sangue, material genético, porque ficam hematomas, né, ficam alguns buraquinhos dessas perfurações. Sim. Às vezes fica saindo uma espécie de líquido. Fica alguma marca. E depois de um tempo aquilo começa a coçar, né? E fica descamando e aí sara. E algumas dessas pessoas, quando elas foram atingidas, elas simplesmente desmaiaram. Desmaiaram? E só foram acordadas tempo depois. Então pode ser que nesse interim em que ela ficou desacordada, ela pode ter sido levada dentro da nave e passou por alguma coisa. Por que eu falo isso? Porque muitos dos atacados naquela época, em 77, no Pará, no Maranhão e no estado do Amazonas, eles tinham esse lapso de memória, o missing time, né? Tinham um tempo perdido. Missing time, ok. Missing time é o termo que geralmente se utiliza. E entrevistando algumas pessoas, esse ano eu estive no Pará novamente, e uma dessas vítimas, que é a Aurora Fernandes, vou te mostrar até as marcas que ficavam, para você ter uma ideia, né? Aurora Fernandes, essa daqui, são fotos da época de 77, então ficavam esses buraquinhos. Aqui dá para ver bem, ó. Olha lá, ó. Os buraquinhos. Tem um close aqui, olha lá. Tá vendo? Essa aqui, ela teve contato, então, com os ETs? Ela foi atacada, foi uma das vítimas. Atacada? Naquela época, em 77. Eles são violentos? Não, é uma defesa? Que é isso? Na maioria das vezes, a gente percebe que é um fenômeno que ele é mais agressivo do que benéfico. Embora existam casos de cura, de pessoas que foram curadas também, mas é um percentual bem pequeno. Entendi. A maioria dos casos, a gente tem assim, por exemplo, a abdução. O que é a abdução? O termo abduction, né, que é em inglês. Seria um sequestro com violência, sem consentimento da pessoa, e que geralmente a pessoa, quando volta cheio de traumas. Essa testemunha, por exemplo, que eu conversei com ela tá aqui, ó, já... você foi atrás Eu dela, fui atrás, localizei agora em 2023 essa testemunha. Aqui, ela aqui, ó. Isso. E nós entrevistamos, tem inclusive um vídeo lá no meu canal, no Enigmas e Mistério, com a entrevista na íntegra dela. E o que ela falou? Uma das perguntas que eu fiz, eu falei assim, passado esses 46 anos, né? Porque o fato foi em 77 em Belém, no bairro dos Jurunas, Pode né? cortar isso, não precisa esperar eu derrubar o vídeo aqui. E ela falou que, eu perguntei, você viu mais alguma coisa, alguma luz de 77 para cá? Ou você já teve, por exemplo, uma espécie de paralisia do sono, observando alguns seres, alguma coisa? Ela falou, já. Às vezes eu tô no meu quarto, tal, aparecem uns hominhos pequenininhos e eu não consigo... Ou seja, desde 77 até 2023, esses tripulantes dos OVNIs, de forma sorrateira, continuam monitorando algumas dessas vítimas do chupa-chupa. Chupa?